Bom, pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês, ou esquecendo de comentar, é que lembra aquela história da indução forte, que eu tenho que assumir que as afirmações que precedem, por exemplo, PN, têm que ser verdadeiras, todas elas? Isso acontece aqui no caso dessa prova que a gente acabou de fazer, ou seja, eu tenho que assumir que todos os números, por exemplo, nossa base é a 1 e a 2, tá certo? Suponha que eu queira provar que o A10 é par. Lembrando, né? Para eu provar que o A10 é par, eu tenho que assumir que os números antes dele, A3, A4, A5, A6, etc., são todos pares. Né? Eu não posso simplesmente assumir que o A9 é par para poder resolver o A10. Por que eu não posso fazer isso? Tá? Porque para resolver o A10, eu não uso o A9. Eu uso quem? O A5. Tudo bem? Então esse é um exemplo de um passo de um problema da questão da indução forte. Mas a gente vai ver também como é que isso influencia no algoritmo, tá? E na construção do projeto de algoritmos. Tá? Bom, a segunda etapa da aula diz respeito ao projeto de algoritmos por indução. Tá? Como eu disse para vocês, muitas vezes eu quero bolar um algoritmo e não sei como resolvê-los. Eu posso construí-los com metodologia de indução, que segue uma coisa similar à prova, né? Novamente, eu tenho a base, a hipótese de indução e o passo de indução. Então vamos ver aqui um exemplo, tá? Então supõe o seguinte problema: eu tenho uma sequência de números reais, tá certo? E o número real x eu quero calcular o valor do polinômio, uma coisa bastante convencional pra gente, tá? Então eu quero calcular Pn de x. Bom, então na verdade eu quero o seguinte: eu quero provar, quando eu estou construindo um algoritmo, aqui eu não quero provar que isso é verdadeiro, né? Porque é simplesmente uma continha aqui, né? Não é uma inequalidade, nada. Eu quero provar que eu consigo fazer isso. Então como é que eu faço? Bom, no caso de n igual a zero, qual que seria então? Qual que seria a situação quando eu tenho n igual a zero? Tá? Então, P0 de x, quem que é? A zero. Esse é meu caso base. Então eu consigo calcular. Tudo bem? Qual que é a minha hipótese de indução? Suponha que eu saiba calcular Pn-1 de x. Quem que é Pn-1 de x? Essa parte aqui. Ó. Suponha que isso seja verdadeiro. Se eu souber calcular isso, como é que eu calculo Pn de x? Vai ser o quê? Isso mais isso. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer. Olha só. Meu passo de indução. Tá? Então, para calcular o Pn de x, basta fazer o quê? Somar a nxn com o termo anterior que, pela hipótese de indução, eu sei fazer. Tá? Todo esse conjunto de ideias acaba se refletindo no nosso algoritmo. Nossa primeira versão, a gente vai ter 3. Tá? Então, olha só. Se n igual a zero, caso base, quem que é? A zero. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o AN, tá? Quem que é esse cara aqui? É o AN. E vou multiplicar por quem? Tá? Por x elevado a n. Tá? E na prática, então, como eu disse para vocês, ao fazer a recursão, tá? Como é que eu vou calcular o próximo termo? Tá? O próximo termo é quem? Isso que eu acabei de calcular, que é o AN xn, mais quem? O P de n-1 de x. Que é isso aqui. Tudo bem? Temos aqui o exemplo de funcionamento, tá? Onde eu faço os cálculos, tá? Simplesmente calculo o polinômio. Vocês podem executar, tá? Como é que eu calculo a complexidade dele, pessoal? Algoritmo recursivo é uma das coisas interessantes dada pela construção de algoritmo pela indução. E a gente utiliza análise de recorrência. Vamos lá. O que eu tenho em análise de recorrência? A quantidade de chamadas à recursão. Eu tenho aqui uma única chamada, tá certo? E o tamanho do subproblema gerado, sempre n-1, tá? E lembrando, pessoal, do meu residual. No nosso caso, quem que é meu residual? Assim, se eu tenho um polinômio n, eu vou executar minha recursão, meu for n vezes, tá? No caso n mais 1 que eu tenho a zero.
Aqui, então, as soluções que a gente vai apresentar, tá? Essa primeira baseada numa indução fraca, a complexidade para a gente vai ser interessante pelo número de multiplicações e adições. Ou seja, eu quero minimizar esse número. Tá? Então, como é que funciona nesse nosso primeiro exemplo? Tá? Como é que é o nosso residual? Eu tenho, então, no meu residual, uma operação de multiplicação aqui, mais n operações de multiplicação aqui, que é para fazer o exponencial. E uma operação de adição aqui. Tá? Então, eu vou reescrever a equação 10 assim. Esse aqui é meu residual. Tá? N mais uma multiplicações. N aqui, mais uma aqui. E um mais aqui. Tá? Pois bem. Mais especificamente, eu vou então pegar a equação 11 e isso aqui ocorre quando eu exporto o PDF. Por algum motivo o PDF numera as equações aqui, mas se vocês forem ver nas notas de aula, isso aqui está correto. Bom, então basicamente, pessoal, eu vou só fazer umas manipulações, tá? Matemáticas aqui. Então, eu vou calcular, eu quero derivar então qual é a complexidade. Então, eu tenho um somatório de 1 a n, né, que são todas as possibilidades que eu tenho. De n mais uma multiplicação mais uma adição. Eu vou desmembrar. Então, o somatório de dois termos nada mais é do que a soma de dois somatórios. Tá? Somatório de 1 a n de 1 vai dar n. Tudo bem? Aí, mais uma vez, eu vou desmembrar isso aqui em dois somatórios. Então, eu tenho um somatório de n mais o somatório de uma multiplicação mais n. Isso aqui, de maneira análoga àquela parte, fica n multiplicações. E eu tenho o somatório de n multiplicações, que a gente viu no primeiro exercício, primeiro exemplo de indução fraca. O que a gente tinha mostrado mesmo? Que isso aqui, ó, é um exercício interessante para vocês fazerem. Então, eu simplesmente peguei isso aqui, ó, e troquei por isso. Então, na prática, pessoal, esse é o nosso primeiro exemplo, essa é a nossa primeira solução, nos dá isso aqui de complexidade em termos de número de multiplicações e número de adições. Tudo bem? Bom, a gente consegue melhorar isso. Ou seja, consegue diminuir esse número de multiplicações trabalhando um pouquinho mais na indução. Aqui eu vou fazer uma indução um pouquinho mais forte agora. Agora que a gente vai compreender a ideia, pessoal, daquela história de indução fraca e indução forte. Tá? Porque nessa primeira solução aqui, ó, eu assumi uma coisa bastante simples. Né? Eu assumi uma coisa bastante simples. O que eu assumi? Assumi isso aqui, ó. Eu sei calcular p de n menos 1 de x. Só que agora, pessoal, para melhorar a complexidade, eu vou assumir duas coisas. Tudo bem? Eu vou assumir que eu sei calcular o p de n menos 1 de x e também o x de n menos 1. Por que isso é interessante? Olha só, nessa primeira solução, o que eu fazia? Na hora que eu fosse calcular o xn, eu fazia o x elevado a n todas as vezes. Quando eu fosse calcular o x de n menos 1, faria o x de n menos 1 todas as vezes. Mas eu não preciso fazer isso, né? Eu posso, então, simplesmente calcular 2 elevado a 1, ok, vai dar 2. Na próxima, multiplicar por 2, que vai dar 4. Na próxima recursão, multiplicar por 2, que dá 8. 16, 32, etc, etc. É isso que eu estou assumindo agora. Não preciso fazer essa multiplicação toda hora, tá? Então, olha só. Na minha hipótese de dedução, então eu vou assumir que eu consigo calcular esses dois números. Então, no caso, a base, que é n igual a 0, possui como solução esse par. Qual que é o par? É aquele único elemento que seria, tá? E o valor 1. Tudo bem? Legal. Esse valor 1, pessoal, é só para denotar que é como se fosse x elevado a 0, tá? Tudo bem? Pois bem. Esse é o nosso caso base. Agora, aqui a gente tem, então, o que? Hipótese de indução. Então, o que a gente... Lembra que eu falei para vocês? Olha só. Então, basicamente, o que a gente vai fazendo? Aqui, nessa xn, eu simplesmente, para cada iteração, vou fazendo o quê? X vezes x vezes x. Eu não preciso calcular isso todas as vezes. Tá? E assim sucessivamente. Então, olha só. Para eu poder calcular, então, o P, né? Olha, na verdade é o seguinte. O que eu estou retornando aqui, no final das contas, é quem? Tá? É o P de linha, tá? Perdão, desculpe. É o P de n menos 1 de x, que é o que eu calculei aquela hora, mais quem? A n xn, tá? Então,
Tudo isso aqui, eu tinha chamado P de linha ali só para não ficar P recebe P disso aqui. Mas então tudo isso aqui vai dar o quê? P de n de x. Então olha só, eu assumi uma hipótese de indução forte, ou seja, assumi umas coisinhas a mais e consegui um algoritmo melhor. Tá? Vamos lá analisar a complexidade dele. Então o que a gente tem, pessoal? Olha aqui nessa minha versão 2 do algoritmo. Eu tenho aqui uma multiplicação aqui, outra multiplicação aqui e uma adição. Então olha só, eu tenho apenas duas multiplicações e uma adição. Tá? Vamos resolver essa equação igual a gente fez outra vez. Tá? Então olha só o que a gente tem. Eu tenho esse somatório de 1 a n. Tá? Esse 2 aqui, como é uma constante, eu posso jogar para fora. Tudo bem? E eu vou quebrar isso aqui também em dois somatórios. Esse e esse. A gente sabe que isso aqui é n. A gente sabe que isso aqui é n. E no final das contas eu vou ter 2n multiplicações mais n adições. Isso aqui, eventualmente, é muito melhor do que isso aqui. Então, olha só, eu gostaria que vocês entendessem que se eu assumir uma indução um pouquinho mais forte, uma indução um pouquinho melhor, eu consigo construir um algoritmo com uma complexidade melhor. Tá bem? E temos ainda uma terceira solução, tá? E como é que funciona, então, essa nossa terceira solução? Tá bem? Olha só, o que nós temos aqui? Vamos lá. Eu tenho a seguinte situação. Vamos supor, pessoal, que eu saiba calcular P' de n-1 de x, que ele é dessa forma aqui. Ó. Pode parecer estranho, mas olha, por que você está multiplicando a de n por x elevado a n-1? A de n não teria que ser multiplicado por x elevado a n? O que a gente fez, na verdade? Eu simplesmente coloquei o x em evidência nessa equação. Então, se eu pegar x e multiplicar, tá? Se eu pegar x e multiplicar por isso aqui, eu chego na versão que a gente está acostumado. Tudo bem? Tá? Que é o que as duas primeiras soluções nos apresentaram. Então, o que é importante a gente perceber, pessoal, que se eu souber um pouco da matemática, eu consigo usar isso aí para poder melhorar o meu algoritmo, tá? Então, olha só que interessante. Essa minha hipótese de indução, tá? Note então que para o caso base é a mesma coisa, tá? Quem é o caso base é o A0, tudo bem? Então, ou seja, eu vou ter a minha base aqui, que é simplesmente o A0, tá? O que mais? Qual seria agora o nosso hipótese de indução? A minha hipótese de indução é, suponha que eu saiba calcular P de n de x, tá? Ou, perdão, P de n-1 de x. Por quê? Porque eu consigo calcular P de n de x como sendo o quê? X multiplicado por P de n-1 de x mais A0. É isso que eu sei fazer, tá? Construo o algoritmo dessa forma. Então, olha só como é que faz, né? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Aqui eu vou ter o quê? X, que vai estar multiplicando por um P, tá? De n-1. Tá? Que foi o cara que eu... Quem que é esse TMP de P aqui? É a chamada da função recursiva em n-1. Na verdade, esse cara é quem? É o P de n-1 de x. Ao final do processo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso por x e vou somar 1 a 0. Tá? Que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, basicamente, na hora de implementar, pessoal, fica mais fácil que a gente vai seguir mais ou menos... Na verdade, a gente vai seguir, né, os passos da nossa construção. Como é que é a complexidade nesse caso? É bem simples, né? O que a gente tem?
Olha só que interessante. Eu tenho... Deixa eu só arrumar um pouco essa bagunça aqui. O que a gente tem aqui, na verdade? Agora, eu tenho uma operação de multiplicação e uma de adição somente, olha só. Tá? Novamente, coloco nos somatórios. Isso aqui eu desmembro em 2 somatórios. Isso aqui vai dar n, isso aqui vai dar n. Então a gente acaba com n multiplicações e n adições. No nosso caso anterior, no exemplo 2, nós tínhamos 2 elevado a n multiplicações mais n adições. E no nosso primeiro exemplo, nós tínhamos n mais 1 sobre 2 mais n multiplicações. Se eu não estou enganado, deixa eu confirmar aqui. Passei. É isso mesmo, tá? Então, olha só, eu gostaria que vocês percebessem que o fato de eu utilizar uma indução mais forte, tá? A gente consegue implementar algoritmos mais eficientes. Tá legal? Então, pessoal, essa era a aula de indução, tá? E espero que vocês tenham aproveitado. Até mais, então.